6 meses depois, Gege Akutami finalmente explica como exatamente Sukuna matou Satoru Gojo. Mas será que essa explicação foi satisfatória? Também tivemos o homem Miguel colocando as duas bocas do Sukuna para mamar nesse capítulo, tendo revelado a sua técnica amaldiçoada. Além disso, tivemos a volta de Itadori e Choso no campo de batalha, mas o destaque vai para a rainha Maki Zenin, também aparecendo depois de ter sobrevivido ao flash negro do Sukuna. Eu queria dizer, galera, que o Gege conseguiu se redimir parcialmente nesse capítulo, finalmente dando alguma explicação sobre como o Gojo foi morto pelo Sukuna, e não só isso, tendo parado com essa monotonia de só colocar um personagem por vez contra o Sukuna e enfiando um monte de personagem nesse capítulo. É esse caos que eu quero ver, e as coisas elas estão melhorando aparentemente. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, então fica até o final para não perder nenhum detalhe importante, até porque, como sempre, o vídeo tá recheado de informação bacana pra vocês, beleza? Como sempre, lembre de pegar o dedo do Sukuna e deixar aquele like amaldiçoado aí embaixo, se inscrever no canal pra continuar expandindo o domínio desse canal e ativar o sininho pra sempre saber quando um vídeo de Jujutsu for lançado aqui no canal. Vambora! Descobrimos então no começo do capítulo que o Miguel não veio sozinho pra enfrentar o Sukuna, mas trouxe também o Laru. Eu quero saber quem é que lembra desse maluco, mas vamos lá. Pra quem não lembra, esse era outro dos feiticeiros seguidores do Geto junto do próprio Miguel. Bom, quem leu o capítulo viu que esse cara não passou desse capítulo, provavelmente já apagou completamente depois da porrada que ele levou do Sukuna e já deve ser esquecido de novo, mas precisava ter trazido esse semi-random também? Tipo, já foi bizarro a gente ter o Miguel aparecendo no capítulo passado, mas não dá, galera, não dá pra cair o nível desse jeito também, né? Eu só sei que, se o Miguel e esse cara foram trazidos de volta, eu não duvidaria se o Gege também trouxesse, por exemplo, o Aoi todo, que simplesmente sumiu depois de Shibuya, e também, né, trouxesse a nata dos feiticeiros que ainda não lutaram contra o Sukuna diretamente, tipo o velho da guitarra, o Gakugandi, e a Mei Mei também, né, que sempre tenta escapar da batalha, mas uma hora não vai ter como. Nisso já aproveita e traz o Megumi de volta com o Shikigami que tiver herdado o poder do Mahoraga, traz a Nobara de volta também. Eu quero ver, é bagunça mesmo, mas com gente relevante, e não o Laru. Mas enfim, voltando então pro capítulo, vemos o flashback da negociação do Yuta tentando convencer o Miguel a participar da batalha contra o Sukuna, argumentando que se o Sukuna não for impedido, a população do Japão vai ser quase que totalmente fundida com o Tengen, formando assim uma super maldição que pode ser um problema até mesmo para os outros continentes. Imagina esse bicho vagando não só pelo Japão, mas também pelo mundo. Seria um problema, né? Argumento razoável, mas o Miguel ainda contraria, dizendo que talvez ele prefira enfrentar essa maldição do que um feiticeiro capaz de derrotar Satoru Gojo, que foi de quem ele levou uma pisa no filme Zero, né? Pra você ver como o cara ficou traumatizado. Se o cara já sofreu contra o Gojo, qual o sentido dele enfrentar o Sukuna que derrotou o próprio Gojo? Ele não vê qualquer cabimento em tentar fazer algo assim. Mas no fim, o Miguel aceita participar caso o Gojo e o Yuta fossem derrotados e o Sukuna estivesse enfraquecido ao ponto dele não conseguir usar a sua expansão de domínio, que é o caso de agora, né? E ainda por cima, com a sua técnica reversa enfraquecida e o seu coração perfurado, pelo menos momentaneamente, né? Por enquanto. E aqui algumas considerações sobre essa negociação. Primeiro que não foi o Gojo que tomou a dianteira para tentar convencer o Miguel, mas sim o Yuta, que foi com quem ele teve, né? No fim das contas, mais afinidade, com quem ele criou mais afinidade no fim das contas, então também faz sentido ter sido ele. Eles passaram mais tempo juntos lá na África. Agora, o que me quebrou foi que essa negociação foi feita de forma presencial, ou seja, pelo visto, o Miguel ainda estava no Japão durante esses últimos meses. Na verdade, é capaz dele morar no Japão mesmo, né? Mas a gente só não sabia disso ou não tinha total certeza disso. O meu ponto, galera, é que caso o Miguel estivesse na África quando esse pedido de ajuda foi feito, ele poderia muito bem dar um jeito de conseguir tanto a Corda Negra
quanto a Lança Celestial Invertida, duas ferramentas amaldiçoadas capazes de anular outras técnicas amaldiçoadas. E isso a gente teorizou no vídeo passado. Mas relembrando aqui pra vocês, quando a gente volta lá no capítulo 145, os personagens eles discutem sobre as ferramentas amaldiçoadas que poderiam libertar o Gojo do seu selamento. Nisso, o Yuta explica que o Gojo deu algum destino para o que sobrou da corda no Miguel depois da luta entre eles, e ainda que o Gojo destruiu ou selou a Lança Celestial do Toad em algum lugar fora do continente. Ou seja, se o Miguel estivesse lá na África, o Gojo poderia muito bem ligar para ele e dizer a localização do restante da corda e a localização da Lança Celestial Invertida, para que assim o homem chegasse completamente tunado, anulando tudo quanto é técnica do Sukuna, incluindo o corte dimensional dele. Ainda existe esperança, mas eu vou dizer pra vocês, pode ser que mesmo o Miguel, ele estando no Japão, quem sabe ele não tirou ali um certo tempo, alguns diazinhos ali para tentar correr atrás de uma dessas duas ferramentas amaldiçoadas. E eu ainda digo mais, foi explicado que a corda negra do Miguel é tecida e passada de geração em geração pela sua família, e quando o Yuta ele foi treinar com o Miguel lá na África, eles descobrem que não tinha mais nenhuma extensão daquela corda sobrando. Mas aí é que tá, e se durante esse intervalo de tempo, mais dessa corda foi produzida? Dessa forma, o Gege ele teria a desculpa perfeita para o Miguel trazer ainda mais dessa corda para a luta. Isso porque, para quem não lembra, quanto mais dessa corda, melhor, já que ela vai sendo consumida, ela vai sendo queimada, quanto mais ela vai sendo usada, então ela não dura para sempre. Mas infelizmente, nada disso se confirmou, pelo menos por enquanto, Eu acho que a única esperança, ou pelo menos a esperança mais viável, seria o Gojo ele ter dito para o Miguel onde ele enfiou o resto da corda que havia sobrado, mas não sabemos nem se eles sequer conversaram sobre isso, Não tivemos qualquer flashback de uma conversa direta entre eles, pelo menos nesse intervalo dos últimos 30 dias. Por outro lado, vimos os dois conversando quando o Gojo ele foi até a África conversar com o Miguel e o Yuta, Aquela exata mesma cena pós-crédito que tivemos no filme Zero. Então, nesse capítulo, temos uma extensão daquela cena com os dois conversando, que foi feita como um recurso claro de roteiro, para hypar o nível de força do Miguel, com ele sendo elogiado pelo próprio Satoru Gojo. Mas eu confesso que dessa vez o mangá ele não conseguiu me convencer direito não, galera. Ele não me convenceu em 100%, até porque a gente viu o Miguel ele sendo completamente surrado pelo Gojo no filme, então qualquer tentativa de usar o Gojo para hypar o Miguel já fica quase impossível a partir daí, mas vamos com calma. Então a gente vê o Gojo elogiando a estrutura corporal do Miguel por ele ser negro, e aí o Miguel vai e responde: vem cá, tu tá me estereotipando? Isso é discriminação, meu amigo. Tem negro que não é sarado igual eu, não. Eu não sou especial porque eu sou negro. Eu sou especial porque eu sou eu. O Gojo nesse capítulo foi literalmente o Luiz Roberto. Esses negros maravilhosos. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Enfim, ótima crítica à estereotipação de pessoas negras, ao mesmo tempo em que o mangá ele não isenta o Miguel de ser preconceituoso com os japoneses também. Tanto que ele fala, no capítulo passado, como esse povo de ilha é ignorante e desantenado das coisas e tal, começa a falar um monte de coisa. Mas enfim, o Gojo ele elogia o físico do Miguel por causa da sua técnica amaldiçoada, a princípio, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, e o próprio Gojo diz que se ele e o Miguel competissem em aptidões físicas sem técnica amaldiçoada e somente com o fortalecimento de energia amaldiçoada, o Miguel venceria em pontos de ataque. Eu acho que eu vou preferir esperar a tradução oficial para essa fala do Gojo, porque com pontos de ataque eu só consigo pensar em quantidade de acerto de golpes. E definitivamente não foi isso que a gente viu quando ele lutou com o Gojo. E foi por isso que eu disse que qualquer tentativa de tentar hypar o Miguel depois do filme Zero já é um ato praticamente falho, ainda que o Gojo tenha reconhecido no filme que ele era um cara durão. E aqui uma observação interessante, vocês perceberam que ao invés do narrador ficar comparando os personagens ao Gojo, o autor ele decidiu botar logo o
próprio Gojo para hypar o Miguel, ele fez a mesma coisa, inclusive, com o Kusakabe no capítulo passado. Então é incrível, né, como o autor ele odeia o Gojo, mas adora usar ele para hypar os outros, né? Só que, como eu falei, dessa vez eu não me senti muito convencido não. De qualquer forma, voltando ao presente, descobrimos tanto a técnica amaldiçoada do Laru, quanto a técnica amaldiçoada do Miguel, que nunca tinha sido sequer mostrada até então. Primeiro, sobre a técnica do Laru, ele consegue conjurar uma mão gigante que ele usa para agarrar e esmagar o seu alvo, como ele fez, né, com o Sukuna nesse capítulo. Detalhe que essa técnica me lembrou muito a clássica palma de Buda, ou palma budista, que já foi usada em filmes, animes e várias outras mídias, né? Só que nesse caso, a única condição dessa técnica é que, ainda que ela seja destruída, ela sempre pode ser reconstruída de novo, mas 1/10 do dano será devolvido ao corpo original. Então, ainda assim, ele precisa, né, tomar cuidado. Bom, depois do que o Sukuna fez com ele no final do capítulo, eu nem sei se ele precisa mais se preocupar com isso, né? Mas enfim. Já a técnica do Miguel é um pouco mais confusa. Ela se chama Cântico Exorcista, em que as batidas gravadas no seu corpo repelem maldições, melhorando os seus atributos físicos. Ou seja, quanto mais ele dança, aparentemente, mais forte ele fica. E ainda é dito que a sua técnica traz melhorias para ele e fraquezas para o seu inimigo. E é engraçado como nessa hora tem a imagem de uma pessoa negra e uma pessoa branca, uma de frente para outra, como se a técnica dele fosse um símbolo de equiparidade social, e eu nem tô zoando. Agora, eu queria chamar a atenção para esse detalhe que eu citei sobre a técnica dele trazer fraquezas para o seu oponente. Com essa frase, eu não acho que o inimigo ele fique realmente enfraquecido fisicamente, mas sim que, como o Miguel ele repele maldições com a sua dança e a sua técnica, as maldições acabam sendo redirecionadas também para o seu oponente, né? Para longe dele e, nesse caso, para perto do seu oponente. E isso explica aquela cena bizarra do filme Zero em que o Miguel ele arrebenta uns cabos de energia elétrica e surgem umas maldições indo para cima do Gojo logo em seguida. Foi uma cena meio confusa, mas que talvez possa finalmente ser explicada dessa forma. Bom, na prática vemos o Miguel desviando de uma série de cortes do Sukuna, socando o bucho do rei, até que chega novamente a tropa de feiticeiros para rebocar o Sukuna junto dele. Finalmente, o Itadori aparece novamente marretando a cabeça do Sukuna com seus braços, o Choso aparece usando a manipulação de sangue, mas o principal destaque vai para a Maki, que sobreviveu àquele flash negro do Sukuna e nesse capítulo conseguiu cortar mais uma de suas mãos. Ou seja, agora o Sukuna está sem as duas mãos esquerdas e incapacitado de fazer os gestos de mão para lançar o corte dimensional. Nisso, Itadori mais uma vez cria a falsa esperança de que existe alguma chance de vitória, mas o Sukuna consegue mandar mais um flash negro contra o Laru no final do capítulo, que provavelmente não vai se levantar e só serviu para esse momento mesmo. Agora, quais foram as consequências disso? Se liga só. Pelo Sukuna ele ter usado mais uma vez o Flash Negro, ele recuperou a eficácia da sua técnica reversa. Isso porque o Flash Negro causa um fenômeno no corpo do feiticeiro que o faz ter um salto de performance de até 120% do seu potencial máximo. Por isso então que o Flash Negro do Sukuna fez com que ele agora recuperasse a sua técnica reversa e esteja a um passo de regenerar tanto o seu coração quanto as suas mãos que foram arrancadas e, quem sabe, ainda a sua expansão de domínio. Agora, eu decidi seguir com o resumo do capítulo para a gente não perder o fio da meada, mas quando o Sukuna ele tem a sua segunda mão cortada pela Maki nesse capítulo, o narrador finalmente dá alguma explicação sobre o corte dimensional do Sukuna e a necessidade ou não dele precisar das suas mãos. Então vamos lá, vamos com muita calma. É explicado então pra gente nesse capítulo que, a princípio, para usar o destrinchar que corta o mundo, o Sukuna precisa usar duas de suas mãos para fazer o mesmo selo que ele usa para a sua expansão de domínio. No caso, mãos opostas, né? Uma mão direita e uma mão esquerda. Mas que para cortar o
Gojo. Como o Sukuna havia perdido uma de suas mãos naquele momento e não estava na sua forma original de 4 braços, o Sukuna ele realizou um pacto para as demais futuras execuções dessa técnica. Sukuna jurou que para as próximas execuções do destrinchar que corta o mundo, ele precisaria realizar os selos de mão, recitar o encantamento e ainda definir a direção da técnica com a palma de uma de suas mãos, ou seja, 3 restrições. Ou seja, isso significa que quando o Sukuna usou o corte contra o Gojo, ele não precisou realizar o selo de mão, nem recitar o encantamento verbalmente, nem direcionar o corte com uma das suas mãos. Então a execução do corte foi realmente muito mais rápida do que a gente pensava. Eu particularmente ainda acho que com o Gojo conseguindo ler o fluxo de energia do Sukuna e ainda potencializado pelos 6 olhos, que dá a ele uma compreensão quase que automática do funcionamento de técnicas amaldiçoadas, e fora os outros argumentos que eu sempre trago aqui, ainda não é 100% justificável ele ter sido acertado, mas já é alguma coisa. Eu só me pergunto se isso foi um retcon por parte dele ou se o GG pensou nisso já naquele capítulo mesmo. E se ele pensou, era obrigação dele ter explicado isso 6 meses atrás e não só agora. E esse pecado eu não vou perdoar porque eu não aguento mais falar desse assunto e toda semana eu sou obrigado a falar. Bom, de qualquer forma, o Miguel conseguiu durar mais de um capítulo contra o Sukuna, mas só porque ele trouxe o amigo bucha dele pra morrer no lugar dele, né? Mas é provável que no capítulo que vem ele acabe rodando também, né? Não tem pra onde fugir. Mas eu queria reforçar mais uma vez que o GG ele teve uma certa redenção nessa semana e trouxe um senso de urgência interessante pros mocinhos, né? Agora que ele voltou, agora que o Sukuna voltou a poder se regenerar com tudo. O único problema que eu vejo é que isso faz parecer que a gente tá caminhando pra trás ao invés de caminhar pra frente, né? Em direção à derrota do Sukuna, mas vamos esperar pra ver. Se você ficou até o final do vídeo, lembra mais uma vez de deixar aquele like amaldiçoado, se inscrever no canal, ativar o sininho pra saber quando o próximo vídeo de Jujutsu for lançado aqui no canal, e se você quer entender melhor tudo o que tá acontecendo nessa reta final, você pode assistir o meu último vídeo sobre Jujutsu que vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!